Superando a idolatria. Quando estamos frente a frente com nossos medos, o que encontramos? Geralmente temos medo de uma pessoa, de uma coisa ou condição. Ou, por outro lado, muitas vezes podemos estar adorando alguma coisa, pessoa ou condição. Abacuque tinha uma palavra para isso, no capítulo 2, versículo 18 ao 20. Que aproveita a imagem de escultura depois que seu artífice a esculpiu? Ela é imagem de fundição e ensina mentiras, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e diz à pedra muda, levanta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, e não há fôlego de forma alguma dentro dela. Mas o Senhor, que está em seu templo santo, que toda a terra cale-se diante dele. Muitas pessoas depositam suas esperanças e medos em pessoas e coisas. Pode ser em ouro ou prata, pode ser em terras ou em títulos, ou mesmo na previdência social. Mas quando a esperança, a ambição e a confiança estão em algo externo, isso é nada mais e nada menos que idolatria. Tudo isso desaparece quando compreendemos que a natureza de Deus é a natureza do ser individual e, portanto, não há necessidade de querer alguma coisa, alguma pessoa ou circunstância em particular, pois incorporamos o nosso bem. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho. Não nos preocupemos com o que outra pessoa tem. Tudo que eu tenho é teu. Na realização de que Deus é o nosso próprio ser, como podemos temer, amar ou odiar o ouro ou prata, vermes ou venenos, balas ou bombas? Como podemos temer que Deus, ou o ser de Deus, possa ser destruído? O ser de Deus não é a essência e a substância de nosso ser? Somos o copo, a forma, mas Deus é a essência e substância até mesmo de nossos corpos. Não precisamos temer o que os mortais podem fazer conosco. Não precisamos temer o que as circunstâncias ou condições mortais podem nos fazer. Deus é a essência de nosso ser e nele não há trevas. Portanto, naquilo de que somos formados, não há capacidade para atividades negativas de qualquer forma ou natureza. Mas, se não conhecemos a natureza de Deus, como podemos conhecer a natureza de nosso eu perfeito? Se não acreditamos a Deus, o fato de sermos puros, como podemos então ser puros? Não podemos ser mais puros do que nossa fonte, de que nossa essência, de nossa substância. Quando vemos o mal em qualquer forma, em nossa própria experiência, na experiência do nosso próximo, podemos sorrir dentro de nós mesmos, conforme percebemos. Não há Deus nisso. Isto nunca teve sua origem em Deus. Não tem substância de Deus. Não tem lei de Deus, nem vida de Deus, nem ser de Deus. É o braço de carne, um nada. Isso retira imediatamente do mal o seu ferrão. Deixamos que ele se dissolva por si mesmo e desapareça da vista, retirando dele aquilo que lhe dá vida, isto é, a crença de que é de Deus, de que emana de Deus e de que Deus é responsável por ele. Mas se não há mal em Deus, não há mal algum, pois Deus é a fonte de toda a criação.
Precisamos apenas olhar para qualquer situação e realizar: não há Deus nisto. Não há poder para sustentá-lo. Não há lei de Deus para mantê-lo. Não há nenhum poder além de Deus. Então ele deve se dissolver e desaparecer. Isto remove a idolatria. Isso nos impede de amar, temer ou odiar o que tem forma, porque sabemos que a verdadeira essência de toda a forma é Deus. Qualquer forma errônea que possa aparecer não tem existência, exceto na crença em dois poderes, ou exceto na crença de que Deus a causou. Uma vez que removemos Deus como causa, fundamento e fonte do mal, começamos a sua dissolução. Como seres humanos, estamos vivendo uma vida separada e apartada de Deus. Enquanto fizermos isso, é certo que haverá algum bem e algum mal. Isto ocorre porque não temos um princípio claro pelo qual viver. Não compreendemos o significado da onipresença de Deus. Não entendemos que onde está Deus, eu estou. E que o lugar onde estamos é solo sagrado, é terra santa. Que a presença de Deus está dentro de nós. Que há um Deus mais próximo do que o respirar, mais próximo do que nossas mãos e pés. E que, para onde quer que vamos, Deus vai conosco. Se subimos aos céus, encontramos Deus lá. Se fizermos nossa cama no inferno, lá também encontraremos Deus. Se andamos pelo vale da sombra da morte, Deus está lá. Mas qual é a natureza desta presença que está sempre conosco? Será que a presença de Deus vai nos recompensar? Vai nos punir? Vai nos curar? Vai infligir iniquidade sobre nós até a terceira e quarta geração? Ou este Deus que está conosco é uma influência totalmente boa, ou uma influência perfeita, uma influência para a liberdade, a alegria e para o bem infinito de nossa vida? O primeiro passo no caminho espiritual é tomar consciência da presença de Deus. Viver sempre como se Deus estivesse dando testemunho conosco, como se Deus estivesse indo antes de nós. Uma vez alcançado isso, nosso próximo grande desdobramento deve ser a natureza de Deus, porque este é o passo que traz a liberdade e libertação de que o Mestre chamou de este mundo. Conhecer Deus como ser puro, em qual o mal não tem origem, fonte e fundamento, causa e poder, é viver em liberdade. Porque se Deus não é a causa do mal, o mal não tem causa. Pois só Deus é lei, só Deus é vida, substância e atividade do nosso ser. Isso torna possível superar a idolatria, porque quando temos um Deus de pureza, não há nada a temer, não há nenhuma pessoa ou coisa que possa ter quaisquer qualidades do mal derivadas de Deus. Qualquer coisa derivada da consciência mortal não é de Deus e, portanto, não é poder. Consequentemente, quando vemos injustiças, desigualdades, pecados, perseguições e injúrias, nossa resposta deve ser: e daí? Não tenho medo. Nada disso emana de Deus. E, portanto, você, Pilatos, não poderia ter nenhum poder contra mim. O único poder que você tem é aquele que é derivado de Deus. O que não é derivado de Deus não é poder.